Sejam bem-vindos a mais um Mutantes Cast. Esse é o terceiro da nossa sequência, onde eu e o Jefferson hoje, pelo menos, estamos falando a respeito de algum tema relevante, né, aqui de dentro da nossa realidade. Hoje a proposta é falarmos sobre o Open, né, um evento muito grande, né, o maior evento da comunidade da CrossFit. A gente vai explicar o que é, né, e como a gente aqui na Mutantes vai usar esse evento, tá? Então, antes mesmo da gente começar, queria deixar para vocês o aviso para se inscreverem no nosso canal, né? Curtam aí se estiver sendo relevante, e também deixem os comentários de vocês sobre o nosso tema ou sobre alguma outra coisa que vocês gostariam de ver por aqui. Open, né? O que é o Open, né, da CrossFit? A CrossFit vai ter a etapa dela online, dividida em 3 etapas, e aqui na Mutantes a gente vai fazer paralelo, a gente vai seguir a metodologia deles de sequência. O Open primeira não é mais a primeira, né? Já mudou, é uma das possibilidades para passar para a próxima etapa, para o Mundial, né? Para conhecer o cara mais, ou a pessoa mais condicionada de cada etapa, de cada categoria, né, da sua classificação. Então, o Open hoje em dia ele está dividido em 3 etapas. 3 semanas. 3 semanas, casualmente, onde na quinta-feira sai a tarefa a ser cumprida e na segunda-feira é o prazo limite para entregar o seu resultado, onde eu tenho à medida que sai a prova até o horário limite para ter a melhor performance, o melhor resultado aí possível. Pode fazer inúmeras vezes se quiser para encontrar o seu melhor resultado lá. Isso, e essa é uma etapa online, né, onde daí, como o nome sugere, né, o Open é uma competição aberta. Toda e qualquer pessoa pode participar, e hoje mais do que nunca, né, eles fizeram várias adequações, né, para que todos realmente possam participar. A questão da prova no nível máximo, né, com as cargas propostas, e depois disso ainda tem as categorias Scale, Iniciante, né, então tem várias possibilidades, as adaptações, né, para cadeirantes, para amputados. Então tem as possibilidades para que todos consigam executar essa tarefa. É 100% democrático, né? Então tu consegue, diferente do teu nível de condicionamento, tu consegue te enquadrar numa categoria ali, e isso não precisa ser você iniciante ou scale, ou você RX, né, que é as classificações normais, assim, convencionais, que eles vão lançando ali. Numa etapa tu pode ter os movimentos envolvidos, numa etapa 2 de repente tu não faz um movimento mais complexo, e na etapa 3 tu volta. Então tu pode ir variando ao longo do desafio para ter o melhor resultado entre as etapas. E o grande negócio desse evento, desse Open, é que ele é uma celebração, né? Então, sim, é uma competição, mas nós estaremos competindo sempre junto com os nossos colegas, né? Vai ter a hora que eu estarei executando a tarefa, mas logo na sequência ou antes ainda eu estava torcendo ou vou torcer para um colega meu também, né? Então isso é o que torna esse evento tão bacana. E aqui na Mutantes a gente também vai ter o nosso Open, né, que, como o Jefferson explicou, serão as 3 semanas. A gente vai seguir a proposta, né, lançada pela CrossFit. Então, nas quintas-feiras, onde sai, né, o dia que sai a tarefa, a gente vai estar fazendo a transmissão aqui no box, né, a gente vai ter a transmissão ao vivo também, que vai acontecer por volta das 17 horas. Logo na sequência, a gente vai falar sobre a prova,
né, principalmente para os nossos alunos, para que eles entendam o que é a tarefa, né, explicar quais são os movimentos, como se comportar, né, na tarefa. A logística, né, da prova, porque tudo sai na hora a prova, a gente tem que se readequar. Normalmente tem um padrão montado já, que a CrossFit lança ali, medidas, posicionamento de todo o material ali, tem todas as demarcações, até para a gente se readequar e para a gente entender como é que é todo o fluxo. E estratégias também, né? Como lidar com a prova, né? A gente vai daí explicar a respeito disso, né? Uns minutinhos depois da transmissão, a gente vai se organizar para conseguir passar essas informações para vocês, né? Vai estar eu e o Jefferson e o Marcelo nessa etapa, e à noite, às 20 horas, na quinta-feira mesmo, a gente vai estar fazendo esse teste, né? A gente vai executar essa tarefa, a gente vai convidar alguns alunos para que venham experimentar essa tarefa conosco. E daí a gente vai organizar da mesma forma que foi passado, né, com as medidas, a gente vai fazer toda a adequação para que consigamos executar a tarefa. E isso na quinta-feira ainda. E na sexta-feira, né, como para os nossos alunos já foi lançada aí o aviso sobre o evento, na sexta-feira todos nós vamos, durante os horários das turmas regulares, a gente vai estar experimentando esse teste, experimentando essa prova. E como o Jefferson falou antes também, com todas as modificações necessárias para que eu consiga fazer. A carga proposta é muito pesada para mim. A gente, assim como todos os dias, como em todas as aulas, a gente vai fazer o ajuste necessário para que tu consiga executar, seja com relação à carga de algum movimento de levantamento de peso, seja com relação à complexidade de algum movimento ginástico, né, ou mesmo com relação ao tempo, né, e a estratégia, como o Jefferson falou também, a questão da estratégia de como encarar, como lidar com cada uma dessas 3 tarefas que vão aparecer. Para quem pôde acompanhar o ano passado, que já estava com nós, tem uma energia, o Open, né? Esse sinal de competição, que não é a primeira etapa, nem é uma competição, sim um desafio, né? Que gera muito legal, muito mística, né? A energia do Open, assim. Dava para ver no rosto da galera que veio assistir ali o desafio, e no outro dia também teve a possibilidade de executar a prova, assim, se desafiar. Estar no mesmo nível de toda a galera, os atletas que vão estar lá na ponta final, lá disputando lá a última etapa, assim, é uma energia muito massa. Brincando junto, né? Tu faz a mesma prova naquele momento e também, tipo, são 4 dias para ser executada a tarefa. E tu sabe que naquele período os melhores atletas do mundo também vão estar preocupados em fazer o mesmo treino que tu. Então isso é legal, né? Dadas as proporções, também é legal esse envolvimento todo que acontece. O Bruno já participa, né, do Open, aí, acho que o primeiro postagem de 2014, 2015, então desde lá dos primórdios lá, né, ele já se desafiando nas etapas, onde foi mudado ao longo do tempo as configurações, períodos e configurações de como é executado o Open. Hoje está numa maneira mais enxuta, né, 3 etapas, e tem umas outras etapas diferentes logo na sequência. Então, como foi o teu primeiro Open, Bruno? Conta pra nós aí. O que eu tenho de inscrição assim no evento a partir de 2015. 2015 foi o primeiro oficial assim que eu fiz, mas em 2014 eu lembro que a gente já experimentou os treinos, né? A gente já tentou entrar no clima para no ano seguinte ir para os oficiais ali. E meu Deus, foi muito legal e muito difícil. Na época a gente não tinha tanta informação, né, acerca de como funcionava, assim, então a questão do nervosismo era grande. Foi com certeza a primeira competição que eu participei. Os movimentos, né, isso 2014 foi quando eu ingressei, 2013, né, quando eu comecei na modalidade aí, foi menos de um ano depois, eu já estava participando dessa etapa, e eu lembro que os movimentos na época ainda eram muito desafiadores,
né, os agachamentos, né, agora há pouco ainda a gente viu um vídeo lá, um agachamento com a barra acima da cabeça, um overhead squat, eu acredito que a carga era 40 quilos, e falha em cima de falha nos movimentos, né, e na época também a questão das adaptações não eram, não aconteciam assim, tipo, ou tu fazia daquele jeito, ou tu não faria, né, ou tu não conseguiria movimentar a barra, não tinha o ajuste. Vai lá e cumpre essas repetições pra mim, né, tipo uns pull-ups ali, né. Então era bem diferente do que é hoje. O legal do Open, vários relatos dessa galera mais antiga, 2014, 2015, que aprenderam não, insistiram em alguns exercícios e já saiu pela primeira vez o primeiro double under, né? Muita gente não tinha o primeiro double under e por causa do Open, isso não é um, dois, várias pessoas já relataram. Naquela época, eu tive que aprender, né? Eu aprendi fazendo ali no Open. Porque para estar na categoria que ele queria estar ali, na categoria RX, era o double under a sugestão da época. E daí, tipo, se fizesse um double under, já estava na categoria. Isso aí. Tipo, mas eu não faço double under, eu consigo fazer um. Beleza, vai lá e faz um. E eram 50, né? Faz um. Se tu conseguir fazer outro, maravilha. E aí tu fica ali 7, 10, 15 minutos na tentativa de fazer os double unders. Na época era assim que procedia, né? Hoje já tem a questão das adaptações. Não faz o double under? Maravilha, a gente vai utilizar o single under. O objetivo hoje é realmente estar envolvido na tarefa, ajustada para o nosso nível de condicionamento, para que tu consiga aproveitar o tempo proposto, né? Seja os 7 minutos limite o limite de tempo para terminar o mais rápido possível a tarefa, ou sejam os 15 minutos para que tu consiga fazer o máximo de séries, mas as cargas, os movimentos estarão ajustados para que tu consiga de fato trabalhar dentro desse tempo. E essa é a grande diferença daquele tempo ali do CrossFit, e até com relação a isso também se reflete nas nossas aulas, né, em como a gente procede, né? Essa é a grande diferença daquele tempo para hoje. Num futuro, né, tipo, agora mais recente, né, um aluno fazendo muscle up pela primeira vez por causa do incentivo do Open, porque a exigência era um muscle up, o ring muscle up. Isso. E saiu o primeiro ring muscle up nessa grande festa, né, que é o Open, né? Então isso desperta na galera esse sinal de comunidade, de se ajudar, né? É muito desafiador, como qualquer um treino nosso, só com aquela energia dobrada, triplicada, né? E isso é bacana, até é importante que a gente consiga utilizar esse evento, né, para que a gente utilizar esse evento, curtir toda essa vibe, né, que você falou, que é mágico, e realmente né, porque tu tá executando a prova, tu tá ali dando o teu melhor, acaba sem nada de energia, porque tu deixou tudo, mas daqui a uns minutos já começa a prova do teu colega e tu quer ajudar ele também. Quando tu vê ele parando, botando a mão no joelho para respirar, tu começa a gritar com ele porque tu quer que ele avance. E eu acredito que vai ser muito bacana se a gente conseguir fazer um recorte, né, desse momento do Open, né, que é um evento, é uma festa, uma celebração, e a gente conseguir transferir isso para todos os dias, né? Fazer o Open o ano inteiro, fazer com que a conquista do meu colega seja a minha também, né? E a gente, nesse espírito, consegue evoluir muito mais, né? Tu trouxe várias vezes, bateu em cima o movimento acontece ali, né? Tipo, no Open a galera acaba se superando e conseguindo alcançar movimentos que antes não eram executados. E se a gente conseguisse fazer isso sempre, né? Se em todo momento eu estivesse de fato vindo para cá me desafiar, com essa intenção de me desafiar, e se eu tivesse esse apoio sempre, né, essa torcida, né, sempre para que a gente consiga melhorar, ter esse progresso dinâmico o ano inteiro, sempre, né? Eu acredito e acho que isso é possível, né? E ia ser muito legal se a gente conseguisse empurrar esse evento aí pro resto do ano, continuar aproveitando ele. Bem Foi legal. Só um desabafo agora. só um recorte de desabafo. Realmente, tipo, o Open, a energia que gera pode ser gerada, transformada, né, no dia a dia, né, nosso ali.
todo dia é um desafio, né? E ele tá ali presente e às vezes a gente não encara com, né? E às vezes não sai o movimento. Então, acho que o sinal de comunidade, assim, que a gente vive no box, ele tá presente todo dia. Sim. Ele está presente. Eu vejo a galera se incentivando e se motivando dentro das comunidades, dentro dos grupos, né? Das turmas, assim, que é bem legal, assim, um vai ajudando. É difícil para todo mundo, é desafiador para todo mundo. Então não vai ser fácil para mim e difícil para o colega. Vai ser desafiador, né, que a gente chama para todos. Sempre tem alguns detalhes para evoluir ou tem, essa é a proposta. Objetivo. Essa é a proposta, né, que seja ainda na semana passada uma menina ingressando conosco, né, e eu comentei dela, estava começando numa aula e tinha o pessoal saindo da anterior, né, o pessoal saindo com a cara de cansados, assim, né, de ter entregue muito no treino, assim, e dela, mas esse pessoal já treina há bastante tempo, eu sim, pô, e não fica mais fácil depois, pelo contrário, quanto maior for a condição que tu tiver, né, mais exigente vai ser a tarefa, mais tu vai conseguir te doar, né, e mais difícil, entre aspas, vai ficar. Então, quanto mais recurso tu tiver, mais tu vai conseguir aproveitar, né? E quanto mais tu te expor, né, a esses desafios, mais apto tu vai estar e mais tu vai conseguir aproveitá-los. Eu sempre imagino como um jogo de videogame, né? Onde tem níveis a ser batidos e passados, onde tipo é infinito. A gente nunca chega no último chefão, né? Sempre cada nível que a gente vai passando, em vez de ficar mais fácil, como a gente imagina, não, agora eu tenho o Double Under e vai ficar mais fácil. Não, agora a gente vai tentar fazer 10 sem quebrar, 20 sem quebrar, 100 sem quebrar. Então é consistência, é um volume maior, é uma combinação de movimentos. Então sempre dá para inovar e ter desafio. Então, quanto eu quiser, eu serei desafiado. Então, com relação ao Open, né, a gente tá na torcida aí para que saiam treinos bem bacanas e como a gente acabou de falar, desafiadores, para que a gente consiga crescer mais aí individualmente e também no coletivo aí, para que a gente consiga fazer esse momento ser mais legal do que foi no ano passado aí, né? Então tenta se organizar para estar conosco nas quintas-feiras à noite, nas sextas, né? Quando a gente for experimentar os treinos, procura não falhar aqui, tem o carnaval, né? Vai cair depois ali da primeira prova, já vai ter o carnaval, mas mesmo assim, né? Tenta se organizar para conseguir estar com a gente e brincar e dar essa risada e participar desse desafio aí. Então, na quinta-feira, né, vamos explicar melhor o Open da Mutantes, então, como vai se proceder, né, como vai se desenvolver. Na quinta-feira sai a prova. Isso, como eu falei antes ali, sai a prova. E daí, ali no finalzinho da noite, vai ser o desafio, né, dos atletas ali, parecido com o do ano passado, onde vai ter os atletas já praticamente na sequência, ao vivo, né? Já sai, não tem muito tempo vai ser às 20 horas. É a primeira experiência, assim, quentinho, né? O Open ainda. Parecido como é a transmissão da prova, sai a prova e já tem os atletas entrando na arena para executar a prova já. Tudo surpresa, né? Então, para nós já se organiza e na sexta-feira a gente vai organizar para todo mundo experimentar. Esse ano vai ser um pouquinho diferente, né? A gente veio com uma proposta um pouquinho diferente para sexta-feira, para vocês sentirem o que é estar numa competição, para quem nunca foi, não sendo uma competição, mas tipo, ter alguém ali te avaliando, te monitorando, te incentivando, te dando uma dica. Então esse ano a gente vai ser um pouquinho diferente, a gente vai ter a súmula, a gente vai fazer dividido, enquanto um faz, a outra pessoa está ali te organizando, te monitorando, então vai ser um pouquinho diferente que no último ano. Isso, além da experiência como uma prova, né, em si, como atleta, tu também vai passar pela experiência de judge, né, tu vai estar fazendo a contagem das repetições para o teu colega. E é bacana que tu vai ter que lidar com, além de executar a prova, alguém contando as repetições para ti.
né? Isso vai ser bacana e vai ser uma experiência diferente com certeza para vários, né? E depois de tu ter sido julgado, entre aspas, pelo teu colega, tu é que vai fazer a contagem das repetições, né? Além de nesse momento, né, auxiliá-lo também com a prova. O mais legal de estar arbitrando, né, julgando ali a pessoa, analisando os movimentos, é o conhecimento técnico que tu ganha no estar julgando a pessoa. Às vezes tu nem se dá conta que aquele quadril é assim que eles analisam, assim que o coach desce mais, qual é o parâmetro, os parâmetros técnicos dos movimentos. Como é uma repetição, tem o limite inicial e o final. Tem os parâmetros bem definidos, para não ficar nenhuma dúvida. E às vezes a gente nem tem noção. O que é um tustubar válido? O que é um agachamento válido? O que é um clean? O que é um snatch? Né? Então os movimentos, qual é a biomecânica para fazer? Então não é só a estratégia, às vezes a parte de arbitrar e analisar e tendo um tempinho, todo mundo tá no meio do workout, não tem tempo de ficar analisando o gesto técnico do colega. E assim a gente vai ter um tempinho de coach, né, analisando ali o colega e vendo o critério técnico dos movimentos. Isso vai fazer com que vocês também evoluam e enxerguem de uma outra maneira os exercícios. Isso, os movimentos eles têm padrões, padrões técnicos de competência, né, que é o que caracteriza cada um dos movimentos, início e fim, e também tem a questão o critério da segurança, né, que é o que a gente utiliza na maior parte do tempo com os alunos. Enquanto ainda o movimento padrão a ser executado não é alcançado, a gente trabalha com a segurança. O que é permitido no movimento para que eu não me machuque, né? E daí, além disso, tem a questão do que é padrão em um movimento para que ele seja válido em uma competição, que vai ser o caso perdão, a gente vai fazer o ajuste necessário. Mas com relação ao agachamento, o agachamento para mim eu sinto desconforto no joelho para agachar, né, passar o quadril da linha do joelho, que é o que caracteriza o agachamento, né, como um movimento padrão. Para mim é desconfortável, não vai ter problema, a gente vai ajustar, vai agachar o máximo que for possível, de novo a segurança em primeiro, o máximo que for possível, e esse vai ser o acordo que eu vou fazer com o meu colega, né, enquanto ele estiver me julgando, para que a gente consiga aproveitar essa grande brincadeira. Qualquer limitação do gesto técnico, né, é ajustável, né? Como o aluno chega para nós no dia ali, tô com desconforto aqui no meu joelho, não vou descer menos, ok, a gente faz as combinações antes. Esse ano a novidade, então, mais uma novidade, como vai ter uma pessoa arbitrando, né, de judge, a gente vai lançar um ranqueamento, né? Isso vai nos posicionar dentro da nossa box, dentro da nossa comunidade, dentro da Mutantes, em que nível técnico daquela prova ou do campeonato todo, das etapas, eu vou estar ranqueado. Isso dá uma motivada, isso dá uma movimentada, desperta Isso, e lembrando que, de novo, a ideia é que a gente consiga melhorar, né? Que a gente consiga avançar, aproveitar esses desafios da melhor maneira. Vai ter o ranqueamento, né? Pois haverá o julgamento ali de um colega para o outro, e a ideia disso é que a gente consiga, de novo, aproveitar o momento, né? Para que a gente consiga visualizar e entender como que funciona essa etapa desse grande evento aqui dentro da nossa comunidade. O ranqueamento é legal pelo sentido de ver a evolução. Muitas vezes a gente não vê a evolução, né, dos movimentos, a gente está tão no meio que a gente não consegue, mas eu não mudo nada. Como aí? Mas quando tu entrou, tu não conseguiu pular 10 cordas e agora tu está no salto duplo. A gente estava olhando a evolução do Bruno ao longo dos anos, né, no site lá, no ranqueamento do... Tem variações durante o ano, dos anos, e dá pra ver em que nível, se tá mantendo o nível, se tá ficando muito para trás, se a galera tá evoluindo mais rápido que tu, comparado nível Brasil, nível... O nosso vai ser um ranking interno, né? A gente vai se comparar com os nossos atletas, o nosso universo aqui na Mutantes, mas o Bruno, que já participa e já tá ranqueado há anos já no CrossFit, lá no site lá, no Open, a gente tava olhando ali, as posições, né?
entre os anos ali deu pra ver, nesse ano não tava legal, tava com um desconforto, não pude fazer uma prova. E quando houve quebra, assim, aí tu vai ver as posições, né, oscilando. É bacana isso, e é bacana ter os registros, né, tipo, pensa, de 2014, né, tem provas, eu acredito que na sequência a gente vai colocar alguma aí pra vocês darem uma risada. A gente vai colocar alguma prova para que vocês vejam como dá para evoluir, como realmente a persistência faz com que a gente consiga avançar aí tecnicamente, estrategicamente, assim, dá para melhorar, com um esforço dá para melhorar. Quando a gente olha o Bruno treinando, a gente acha que o cara nasceu pronto, né? Já foi sempre assim, né? A consistência, né? Nós estávamos olhando um pull-up, o pulo de corda, overhead squat. O overhead squat, a carga não era alta, era extremamente difícil, falha em cima de falha na repetição, que não é o ideal, né? E analisando também, né, tipo, a gente vai analisando, tipo, o gesto técnico e o andamento de nós como coach também, né? Tipo, não tinha informação, não tinha onde buscar. Né? Questão de condução. A gente foi, como aprimorou, né? Como foi desenvolvido, né, ao longo dos anos também, né? Sim, a gente na época não tinha, de novo, tanta informação, né, acerca de como pensar no treino, tudo isso a gente foi desenvolvendo, né, foi experiência. A gente foi criando a nossa metodologia própria, né, a metodologia da Mutantes para desenvolver os movimentos. Então, galera, isso aí. Se prepare aí, vai ser um desafio arrasador, né, tipo master, né? Então, um pouquinho diferente do formato dos outros anos, acho que vocês vão curtir demais, a gente está fazendo com muito carinho aí, né? Muito carinho, então, para se desafiar nessas 3 semanas, né? Isso começa no dia 16, né? E de novo, 16 de fevereiro, e de novo tenta se organizar para estar com a gente aí nessas 3 semaninhas, né? Na quinta-feira à noite, né? Participando do evento ali, vindo torcer aí para os colegas, e na sexta-feira participando das aulas para conseguir estar dentro aí desse evento. Não perca essas 3 semanas, que vai ser um desafio demais. Oportunidade. Bem legal. De novo, então, a gente fica por aqui com mais esse episódio. Lembra de se inscrever no nosso canal, né? E com relação aos comentários, né, acerca do que a gente falou aqui, ou também se tem alguma coisa que tu gostaria de ouvir, né, eu, Jefferson, ou até de algum convidado falando, deixa pra gente aí, ok? Muito obrigado por mais hoje. Valeu, galera.